conjunta. E todas as unidades de saúde, quer públicas ou privadas, devem notificar compulsoriamente todo caso suspeito de gripe suína. Com relação aos portos e aeroportos, hoje pela manhã o ministro Temporão se encontra na Turquia, falou comigo pela manhã, pediram para que eu entrasse em contato com o Dr. Agenor Álvares, que é o diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o diretor da doutora Agenor solicitou que tanto a Secretaria Estadual quanto a Municipal auxiliassem os técnicos da Anvisa em portos e aeroportos, ou seja, estamos agora fazendo essas tratativas, a conversa com a coordenação da Anvisa aqui no Rio de Janeiro, no que diz respeito a essas ações conjuntas que nós faremos para identificação de pacientes suspeitos, de passageiros suspeitos de gripe, principalmente dos países onde já tem a ocorrência confirmada da gripe suína. Além disso, estamos disponibilizando e mantendo na Ilha do Governador 2 ambulâncias do SAMU que vão ficar dedicadas para a possível necessidade de transferência de pacientes do aeroporto do Galeão para um dos nossos leitos, dos nossos hospitais sentinela, né? Boa tarde. Oi, Pamela, do Jornal Dia. Ontem a gente viu que o Ministério divulgou uma nota dizendo que o Rio tinha 2 casos que ainda não eram enquadrados como suspeitos, mas que estavam sendo acompanhados. Hoje a gente recebeu notícias que um desses casos já estaria descartado. E recebeu também a notícia que 6 pessoas que chegaram no aeroporto internacional, 5 pessoas de uma família que estava vindo do Panamá e uma senhora que vinha de Miami, que essas pessoas foram avaliadas por técnicos da Fiocruz porque passaram mal no avião, e 3 teriam sido encaminhadas ao IPEC, né? Só que a Fiocruz não confirma que essas pessoas chegaram lá. A gente queria saber, né, se as pessoas estão sendo acompanhadas, não estão, foram levadas de ambulância, não foram. Qual é a situação? Quantos casos acompanhados que estão sendo acompanhados tem aqui no Rio hoje? A informação procede, a gente teve, né? A gente está no momento de ampliação da sensibilidade do sistema. Então, o normal é que a gente acabe identificando como casos suspeitos ou como possibilidade de suspeitos, casos que na verdade não são, né? A própria rede ainda está se preparando para isso, tomando conhecimento de todos os critérios. Então, nesse momento, o que tem acontecido são notificações de possíveis casos suspeitos e, na grande maioria das vezes, eles estão sendo descartados por não preencher os critérios de caso suspeito. Então, a gente recebeu algumas notificações do aeroporto, eles foram avaliados no Instituto Evandro Chagas e foram descartados. Esses casos já foram descartados. Eles não preenchiam os critérios de caso suspeito. Três pacientes chegaram ao Evandro Chagas porque eles tinham alterações clínicas, né? Eles tinham... essa informação eu não tenho para te dizer se eles eram da mesma família ou não. Foram 3 pacientes, 3 pessoas que chegaram no aeroporto e que tinham sintomas clínicos, não tinham os critérios de definição de caso suspeito, mas tinham um quadro de gastroenterite, outros sintomas clínicos, e por isso foram avaliados no hospital, mas já sem os critérios de caso suspeito, né? Não foram para lá como suspeitas, levando Chagas. Só para complementar, qual é a diferença quando fala que eles foram levados, foram avaliados, mas eles não tinham os critérios? Qual é a diferença? Essa é uma questão de sensibilidade do sistema. Isso. Foi detectado um caso, ou 2, dentro de um voo, pessoas que normalmente reclamam ou dão vários sintomas, né? E tem que ser, de qualquer maneira, avaliados. E a avaliação pode ser feita ou no próprio local ou em outro local mais específico. Mas é importante que se diga que a gente está seguindo exatamente os critérios definidos tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela OMS, que são esses que o Dr. Serpino acabou de falar. O que a gente está trabalhando é com uma sensibilidade muito alta. Por isso, o reforço nas equipes que estão lá no aeroporto. Vamos um de cada vez, calma. Ainda não estão 100% descartados, mas tem baixa probabilidade de serem confirmados.
Existem 2 casos na cidade, enfim, eu acho que a informação relevante é essa, onde estão, como estão, é outro estado. Não, no estado. Um na cidade e outro no estado, perdão, 2 casos no estado, um na capital, outro no interior, ambos ainda sendo avaliados, mas com baixa probabilidade. Desde sexta-feira a gente já vem se organizando para um momento muito especial. Todos, obviamente, estamos torcendo e trabalhando para que não tenhamos casos nem no Brasil, nem no Rio de Janeiro especificamente, mas em havendo, vocês acho que estão podendo perceber que tem toda uma estrutura montada para identificar os primeiros casos, no sentido de se tentar fazer o bloqueio o mais rápido possível na vigência desse caso. Quer dizer, isso é uma etapa absolutamente fundamental de prevenção e tem todo um sistema de informações estratégicas em vigilância de saúde montado e funcionando nesse momento para isso, tanto que os suspeitos foram plenamente identificados com muita rapidez. Então isso é absolutamente relevante. Segunda coisa que eu acho que é relevante, que vocês podem dar uma contribuição muito grande, porque isso vale para a gripe suína e vale para a influenza normal, que nós estamos aí entrando num período do ano que é o período da gripe mesmo, é a gente já ir lembrando a população dos cuidados que cada um de nós pode e deve ter para evitar contaminações virais, né? Lavar a mão, cuidado com o espirro, cuidados normais, regulares, que todos nós devemos ter de educação sanitária, que a população sempre é bom de ser lembrada, e isso é uma ferramenta importante tanto para a eventualidade de virmos a ter a gripe suína no nosso estado, na nossa cidade, como para a gripe normal. Então, acho que esse é um serviço que já pode ser prestado independente de qualquer confirmação de caso. Célia Costa, do Globo. Eu queria saber dos 2 secretários, quer dizer, 2 leitos de UTI de cada hospital, existem esses leitos? Porque, normalmente, pelo que a gente sabe, todos os leitos são ocupados, né? Eles vão poder disponibilizar esses leitos? Célia, a grande questão é a seguinte: nós estamos vivendo, né, com a possibilidade de uma pandemia. E, nesse momento, grande parte dos leitos de UTI é utilizado com pacientes de trauma, né, que, obviamente, esses daí praticamente são inevitáveis, e outros são, muitas vezes, pós-operatórios de cirurgias eletivas. Algumas cirurgias eletivas, obviamente, nesse momento, elas serão retardadas para que nós possamos ter a segurança possível, né, de ter leitos disponíveis caso haja necessidade. Porque o leito de UTI é diferente de um leito comum de enfermaria. Um leito comum de enfermaria, você amplia uma enfermaria colocando leitos normais, camas normais. O leito de UTI não. Tem toda a legislação, toda a segurança necessária, e você não consegue dar alta no paciente, obviamente, que esteja na UTI. Você não transfere esse paciente para um outro hospital. Então, é por isso que essa ação de nós estarmos dando alta, as altas que ocorrerem na UTI do IASERJ, a UTI ficará literalmente reservada, aguardando, se for necessário, para a internação de pacientes com complicações da gripe suína. Esperamos que não utilizemos esses leitos, mas há hoje uma necessidade sanitária para que nós façamos essa reserva de leitos para dar toda a segurança possível à população, caso haja necessidade de usá-los. Não tem que ter nenhum alarmismo, né? Nós não temos no estado do Rio de Janeiro nenhum caso confirmado, temos 2 casos, um no interior e um na capital, que estão sendo acompanhados. Até o momento não houve nenhum tipo de complicação ou evolução ruim desse caso, né? Além disso, né, por solicitação do diretor da Anvisa, doutor Agenor, as equipes da Secretaria Estadual e Secretaria Municipal de Saúde estão hoje atuando diretamente também dentro dos aeroportos, em auxílio à equipe da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Estado e o município estão hoje com os hospitais sentinelas já prontos, o IPEC, que é o Instituto de Pesquisa Evandro Chagas, o Instituto Estadual de Infectologia, no IASERJ, e o Hospital Universitário Antônio Pedro. Então, nós estamos preparados, né, caso haja necessidade. O mais importante é que a população não precisa fazer, nesse momento, qualquer medida preventiva, como o uso de máscaras, sair buscando comprar medicamentos na farmácia. Pedimos para que não faça isso, porque, primeiro, dificilmente encontrará, e mesmo que encontre, pedimos para que não faça uso de medicamentos. É fundamental que a população não use medicamento, caso tenha algum sintoma,
procure um posto de saúde, procure uma UPA, procure um hospital para que possa ser atendido e possa ser orientado. A Secretaria de Saúde Municipal, Estadual e o Ministério da Saúde estão fazendo toda a estratégia necessária para poder fazer, caso exista algum caso, fazer o bloqueio imediato, o isolamento imediato desse caso.